Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje, dia 23/6/2020, semana que antecede as nossas tão merecidas férias, eu farei a correção da prova bimestral referente ao segundo bimestre, através de uma videoaula, ok? Olá, primeiro ano, então vamos começar a nossa resolução, da nossa atividade avaliativa do segundo bimestre. A nossa primeira questão, ela fala o seguinte: a figura representa o logotipo de uma empresa que é formada por dois triângulos retângulos congruentes e por um losango. Então nós conseguimos ver o seguinte, que nós temos dois triângulos, e um losango. Relembrando que a pergunta do exercício remete-se ao cálculo de área do losango. Então ele está pedindo para você aqui, considere as medidas indicadas, a área do losango em centímetros quadrados é... Bom, então nós percebemos aqui que esse lado do triângulo retângulo mede 3 e esse mede 3. Nós sabemos que todo losango ele tem todos os quatro lados com a mesma medida. Então, se aqui mede 3, aqui mede 3, 3 e 3. Bom, para mim calcular então a área de um losango, relembrando aí, a área de losango, então vou colocar AL, abreviação, é igual a Dzão, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Tá? Só que aí agora a gente tem que pensar o seguinte, quem é essa diagonal maior? A diagonal maior seria esse segmento aqui então, A diagonal menor seria essa outra. Então, para mim poder chegar na resposta, eu preciso calcular esse tamanho, que é o Dzão, vezes Dzinho, e dividir por 2. Só que aí o que a gente vai pensar agora? Aqui mede 3 centímetros, aqui também vai medir 3 centímetros, Eu sei o seguinte, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, 90 com 30, 120. 120 para 180, então aqui vai medir 60 graus. Aqui também vai medir 60 graus, porque é o mesmo triângulo, São as mesmas medidas angulares. Então, 90, 120 para 180, 60. Ok? E nós percebemos o seguinte: a soma dos ângulos internos de um losango, é 360. Nós já temos aqui, 60 com 60, 120. Para completar a meia volta, está faltando quanto? 60, Então, esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Esse outro ângulo também vai ser igual ao de baixo, vai medir 60 graus, certo? Então, 60 com 60, 120. 120 para 360, vai faltar quanto? 240 dividido por 2. Então, esse ângulo aqui e esse também vão ter as mesmas medidas, ou seja, o que está faltando para 360. Então, está faltando 120 aqui e 120 de lá. Então, agora olha só o que eu vou fazer. Se eu descobrir esse tamanhozinho aqui, se eu descobrir essa medida desse triângulo retângulo e multiplicar por 2, porque são dois pedaços idênticos, eu acho a diagonal menor. Do mesmo jeito, se eu descubro esse tamanho aqui do nosso triângulo retângulo e multiplico por 2, eu acho a diagonal maior. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão enxergando aqui 4 triângulos, tá? E 4 triângulos iguaizinhos. Eu vou ampliar, eu vou fazer uma ampliação aqui agora. Eu vou fazer uma ampliação desse triângulo. Vou tentar fazer uma ampliação para vocês aqui à mão livre, tá? Para a gente poder entender melhor o exercício. Bom, eu sei que esse ângulo aqui, então, é 90 graus, E esse triângulo ampliado aqui, na realidade, é um desses 4 triângulos, porque todos eles são iguais. Eu sei que aqui mede 3 centímetros, Então, eu estou pegando esse triângulozinho aqui. Esse ângulo é 90. Se esse ângulo todo era 120 e ele partiu no meio, então esse ângulo aqui ficou quantos graus? 60 graus. Esse ângulo todo aqui em cima era 60, ele foi partido, ele ficou 30. Então vamos lá, agora é a hora do entendimento.
Então eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar essa partezinha aqui, ó, Dzinho sobre 2, certo? E essa outra parte aqui, Dzão sobre 2. Metade da diagonal menor e metade da diagonal maior, né? Então, primeiro eu vou tentar descobrir. Então, eu vou tentar descobrir agora quem é esse Dzão. Partindo desse ângulo de 60. Tá joia? Então, eu vou buscar, então, agora quem? A diagonal maior. Certo? Eu vou buscar essa diagonal maior. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Seno. Seno de que ângulo? Seno de 60 graus. Tudo bem? Que é igual, então. Vou chamar isso aqui de cateto oposto, né? Vou chamar de CO. Sabemos que é o D sobre 2, mas vamos chamar de CO. Sobre a hipotenusa. Seno de 60, lembra da tabelinha? 1, 2, 3, então raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a CO sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 3, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes CO é igual a 3 raiz de 3. Então, CO ficou 3 raiz de 3 dividido por 2. Não é isso? Então, eu cheguei que esse cateto oposto aqui seria seno de 60, porque o ângulo que eu estou trabalhando aqui é o de 60 graus, cateto oposto, né? Então, 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 2. Multiplicamos cruzado. Então, chegamos em 3 raiz de 3 sobre 2, né? Essa aqui é a metade. Como eu quero a diagonal toda, eu vou multiplicar isso aqui agora por quanto? Eu vou multiplicar isso aqui agora por quanto? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Chegamos no cateto oposto, né? Eu quero descobrir Dzão. O Dzão, então, seria 3 raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2, né? Então, eu vou poder fazer isso aqui, eu vou poder cortar e concluo o seguinte, que o meu Dzão é 3 raiz de 3. Vamos guardar essa informação importantíssima e vamos buscar a nossa diagonal menor, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aqui agora, ó. Diagonal menor, que seria o nosso D, né? Dzinho. Para mim descobrir esse Dzinho, você pode trabalhar com um ângulo de 60 ou um ângulo de 30. Fica a seu critério. Eu vou pegar um ângulo de 30, cateto oposto e hipotenusa, novamente. Então, eu vou usar agora a relação de seno. Então, seno de 30 graus. Seno de 30 graus, lembrando da tabelinha, né? O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, seno, cateto oposto sobre a nossa hipotenusa, né? Então, quem é o nosso cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus? Seria D sobre 2, né? Mas vamos chamar aí de CO ainda. A nossa hipotenusa é 3. Fazendo a multiplicação cruzada, nós teremos 2CO, que é igual a 3. Então, ficou CO igual a 3 sobre 2. Esse é o cateto oposto, mas nós queremos descobrir quem? Diagonal menor. Então, a diagonal menor é o dobro do cateto oposto. Então, vai ficar 3 meios vezes 2. Cortando. Chegamos, então, que a nossa diagonal menor vale 3. Guarda isso aqui. E qual que foi a pergunta do exercício? Está lembrado? A pergunta do exercício foi área do losango. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui agora. Área do nosso losango. Dzão, 3 raiz de 3 vezes o Dzinho, 3 dividido por 2. Então, área do losango, 3 vezes 3, 9 dividido por 2, 4,5 raiz de 3. Qual seria a alternativa certa, então? Seria a alternativa B. Questão 2. Duas barras de ferros, A e B,
estão encostadas em um muro no mesmo ponto P, conforme mostra a figura. O valor de beta menos alfa. Então, o objetivo do exercício é descobrir o valor que dá essa subtração do ângulo beta subtraído do ângulo alfa. Bom, ele fez o desenho para a gente, chamou aqui de alfa, aqui alfa mais 20, aqui 50 e aqui beta, né? Bom, eu vou começar preenchendo aqui, completando, né, os ângulos. Bom, se esse ângulo mede 50, e nós sabemos que isso aqui é meio círculo, né, vamos dizer assim, então isso aqui é 180 tudo, né? Se eu tenho que aqui é 50, para 180 equivale, então, 130 graus. Tudo bem? Daí? Então, vamos pensar aqui agora uma coisa, ó. Eu tenho lá em cima alfa somado com alfa mais 20 somado com mais 30 graus tem que me levar na soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é 180 graus. Então é só você agora resolver essa equaçãozinha, né? 2α mais 150 graus, que é igual a 180. 2α é igual a 180 menos 150. 2α, 180 menos 150, 2α é igual a 30. Alfa é igual a 15. Bom, cheguei no valor de alfa. Então, alfa vale 15 graus. Agora eu preciso chegar no valor de quem? De beta. Nós temos o outro triângulo. Beta, 50 graus e 90 graus. Então, é só utilizar a mesma ideia. Beta somado com 50 graus com mais 90 graus nos leva em 180. Beta, 180 graus menos, quanto que é 90 mais 50? 140. Então, 180 menos 140, 40 graus. Guarda aqui que agora a gente vai estar utilizando esses dois ângulos. Então, ele perguntou para você qual é o valor de beta. Qual é o valor de beta menos alfa? Beta é 40 graus e alfa é 15 graus. Então, quanto que é 40 menos 15? Então, vai dar 25 graus. Qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Beleza? Bom, turma, então a questão 3, ele fala o seguinte para vocês, ó, te dá um trapézio, né? Nesse trapézio a gente observa aí que nós temos 3 figuras também, a gente pode ir por esse caminho, 2 triângulos iguais, um retângulo, né? Ele te dá algumas informações que AD é 3 raiz quadrada de 2. Quem que seria esse AD? AD seria essa altura aqui, né? A altura do triângulo. Então, 3 raiz quadrada de 2. A gente fala que CF é 14 raiz quadrada de 6. CF seria isso aqui tudo, né? Daqui até aqui. E ele pede para você a medida de AB. Então, ele quer saber quanto que mede AB, né? AB seria esse segmento de reta aqui. Se você observar, AB e DE, segmento de reta AB e DE é o mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair para vocês aqui um desses triângulos, vou deixar ele maior, vou não fazer uma ampliação aqui para ele. Para a gente observar aqui o seguinte. Aqui eu sei que é 3 raiz quadrada de 2. E uma informação muito importante, uma observação muito importante aí, é que daqui até aqui, CF mede 14, vamos anotar isso aqui. CF, o segmento de reta CF mede 14 raiz quadrada de 6. Então isso aqui é tudo 14 raiz quadrada de 6. Se eu descobrir esse pedacinho, é o mesmo desse pedacinho aqui. Então, CD e EF é o mesmo pedaço. Se eu subtrair 14 raiz quadrada de 6 desses dois pedacinhos, eu tenho o DE. E o DE é o mesmo tamanho que AB. Então, é por aí que a gente vai seguir, tá? Então, eu sei que aqui é A, aqui é C e aqui é D. Cateto oposto e cateto adjacente. Tangente, né?
Eu vou usar aqui então a tangente do ângulo de 60 graus. Como o cateto oposto é 3 raiz de 2 e o que eu quero descobrir é CD, tangente de 60, qual é? Raiz de 3. Igual 3 raiz de 2 sobre CD. A gente vai fazer uma multiplicação cruzada, né? Chegaremos em CD raiz de 3, que é igual a 3 raiz quadrada de 2. Isso aqui vai passar dividindo, né? Então ficou CD é igual a 3 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Aqui a gente vai ter que fazer uma racionalização. Vamos chegar que CD é 3 raiz de 6, né? Sobre raiz de... Aqui raiz de 3 também, estava esquecendo. Raiz de 9, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aqui eu posso cortar. E já concluo que CD é raiz de 6. Então, olha só agora o que a gente vai fazer. Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Raiz de 6 vezes 2. Por que raiz de 6 vezes 2? Eu sei que CD e EF têm o mesmo tamanho, então 2 vezes esse tamanho. Sei que CF é 14 raiz de 6. Então, eu vou subtrair por isso aqui. Então, 14 raiz de 6 menos 2 raiz de 6 vai dar 12 raiz de 6, né? 12 raiz de 6. Então, quanto que vale o segmento de reta AB? Ele vai ter como medida 12 raiz quadrada de 6, que é a alternativa C. Bom, pessoal, a questão número 4 ela foi anulada por falta de informação, tá? Faltou na questão aí a informação de quantos degraus que teria essa rampa. Sem essa informação, a gente não consegue chegar na medida de cada degrau. Então, todos acertaram a questão, tá? Questão número 5, ele pede para você estar considerando as sentenças, analisando as sentenças e estar marcando aí a alternativa correspondente à resposta correta. Então, vamos começar da 2. Menos 5 ao quadrado. Esse menos 5 não está entre parênteses, então jamais poderia ser 25, né? Isso aqui deveria ser menos 25. Se esse menos 5 estivesse entre parênteses, aí sim daria 25 positivo, tá? Então, essa aqui está errada. A 3 a gente vai verificar agora por que ela está também errada. Bom, raiz cúbica de 4 elevado a 5. Se você observar aqui, isso aqui aceita uma simplificação, né? Por que aceita uma simplificação? 4 elevado a 5, de acordo com o índice 3 aqui, você pode desmembrar em 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Isso aqui ficaria o seguinte, ó. Esse 4 elevado a 3 ele vai sair da raiz, ele vai sair só 4, né? Por quê? Porque esse índice aqui e esse expoente, eles são cortados. Então, ficaria 4 raiz cúbica de 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Então, a alternativa também é errada. Então, a alternativa, a sentença correta seria a primeira, só essa. Por quê? Vamos provar aqui agora. Raiz de 3 menos raiz de 5 ao quadrado, como vocês podem observar aqui, é a mesma coisa que eu transformar isso aqui em raiz de 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Então, aqui eu tenho duas situações. Por que duas situações repetidas? Porque o expoente é 2. Se fosse 3, a gente teria mais uma, né? Aqui a propriedade distributiva, que todos já sabem fazer. Então, aqui daria raiz de 9, que é 3, menos raiz quadrada de 15, né? Novamente, menos raiz quadrada de 15, mais raiz quadrada de 25, que é 5. Então, nós tivemos aqui agora, né, 8, 3 mais 5, 8, menos 15, menos raiz de 15, menos raiz de 15, nós teríamos, então, menos 2 raízes de 15. Como aqui não tem raiz, né? Aqui é só o número 8 e aqui é menos 2. E esse menos 2 faz parte da raiz de 15. A gente não pode fazer 8 menos 2.
Então, a gente vai tentar colocar em evidência agora, tá? Então, 2 vezes quanto que me leva em 8? Então, 2 vezes 4, né? 2 vezes quanto que me leva em menos 2? Menos 1. Mas nem precisa de aparecer. Se você colocar menos 1 ou você colocar só menos, raiz de 15 dá na mesma, né? Então, comprovado. Por que é só essa que seria correta? Então, resposta apenas a sentença 1. Ok? Então, é essa aqui que é a correta. Então, pessoal, a questão número 6, ele pede para você estar marcando aí as que são verdadeiras, né? Ou a que é verdadeira. Bom, a primeira expressão, 3 raiz quadrada de 12 sobre 2. Esse 12, ele pode ser simplificado, né? Porque como é raiz quadrada, então a gente vai reescrever isso aqui como 3 raiz quadrada de 4 vezes 3 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 3 vezes 2 raiz quadrada de 3 sobre 2. Cortei. Então, isso aqui vai dar 3 raiz quadrada de 3 e não 3 raiz quadrada de 2. Está errada, né? 2 raiz quadrada de 3 elevado a menos 1. O expoente é negativo, você inverte a fração e eleva ao expoente positivo. É como se eu fizesse... Aqui é 2 raiz de 3 sobre 1. Então, eu vou inverter, vai ficar 1 dividido por 2 raiz quadrada de 3 elevado a 1 positivo, que é a mesma coisa que se você nem colocasse 1, né? Bom, como eu tenho um denominador irracional, eu vou copiar a minha fraçãozinha, 1 dividido por 2 raiz de 3, e vou racionalizar. 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar, a multiplicação de fração é linha reta, ou seja, numerador com numerador, né? E denominador com denominador. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 3 sobre 4 raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 dividido por 4, fazendo a simplificação, vai dar 1/2, né? Então, isso aqui ficaria, então, raiz de 3. Aqui você simplificou, vai ficar 2, aqui ficou 1. Então, ficou 1/2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, essa aqui está correta, né? Agora, aqui é uma potência elevada a um expoente. Então, a gente vai pensar o seguinte agora. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4 elevado a 1/2. Conserva a base e multiplica os expoentes, né? Aqui você pode colocar 1 debaixo do 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. E não 2 raiz de 2, né? Então, esse aqui está errada. Qual que é a alternativa correta, então? A D. Tá? Então, essa aqui seria a correta. Bom, então vamos passar para a questãozinha número 7, né? 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75. O que der para a gente simplificar, a gente vai simplificar, tá bom? Aqui já está pronto. Então, 2 raiz de 3 não tem como você fazer mais nada. Mais 2 raiz de 12, só que 12 você pode pensar em 4 vezes 3. Porque o índice da raiz é 2, né? Então, raiz de 4 vai dar 2, vai dar para sair. Menos 2 raiz quadrada de 75. Só que 75 você pode desmembrar como 25 3 vezes, né? Então, aqui vai sair raiz quadrada de 4 sai 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 3 menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui ficou 2 com mais 4 dá 6 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. 6 menos 10 menos 4 raiz de 3. Ok?
Então, a alternativa correta seria a C. Questão número 8. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de quanto? Bom, então, nós sabemos que números muito grandes e muito pequenos são representados por notação científica, né? Então, é o que o exercício quer que você faça. Quer que você transforme 4,129 milhões em uma notação científica. Bom, se você observar, todas as alternativas começam com 4,129. Então, agora descobriu o que a gente vai colocar aí como expoente do 10, né? 4,129 milhões é a mesma coisa que 4 bilhões e 129 milhões, né? Bom, então eu sei aqui que o total, né? Que o total que representa 4,120 milhões em toneladas é a mesma coisa que o quê? 4 bilhões e 129 milhões. Né? Agora, para mim transformar isso daqui, esse numeral, em uma notação científica, você percebe que essa vírgula, então, ela tem que parar aqui, né? Então, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 4,129 vezes 10. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 10 elevado à nona potência. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa C. Tá bom? A questão 9, ela se refere também à notação científica, né? Se você observar, a questão 8 foi um número muito grande que foi transformado na notação científica. E nós temos aqui agora, na questão 9, uma situação que fala do vírus da influenza, que é uma partícula muito pequena, esférica, né? Com um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então, ele pede para você representar essa medida em uma notação científica. Então, vamos pensar aqui uma coisa agora. O diâmetro desse vírus é de 0,00011 milímetros. Eu preciso transformar isso aí em uma notação científica. Então, significa que essa vírgula ela vai ter que parar aqui entre esses dois 1. Então, nós vamos pensar o seguinte, vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Se eu mandei 4 casinhas para a direita, é só você lembrar. Vírgula caminhou para a direita, o expoente ele vai ser negativo. Quantas casas que você caminhou? 1, 2, 3, 4. Então, é 1,1 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, qual que seria a alternativa correta? A 9 seria a alternativa D. Então, pessoal, vamos para a nossa última questão, né? Ele fala, sabe-se que a população de determinada cidade é de 5 milhões de habitantes e que 35% dessa população tomou a vacina contra a gripe, sendo que 60% das pessoas vacinadas eram crianças. Portanto, o número de crianças que tomaram a vacina contra a gripe é igual a quanto? Bom, primeiro eu tenho que saber que a quantidade total de pessoas era 5 milhões. Só que não foram 5 milhões que tomaram as vacinas, né? que tomaram a vacina. Foi 35% da população que tomou essa vacina. Então, 35% de 5 milhões, a gente pode simplificar alguma coisinha aqui, né? E fazer, então, 50 mil vezes 35, que vai dar o quê? 1.750.000 pessoas. 1.750.000 pessoas, né? Só que desse 1.750.000 que tomou essa vacina,
60% desse total aqui, ó, então eu vou ter que fazer 60% disso aqui de novo, né? Esse zero com esse pode ser cortado e esse com esse pode ser cortado. Então, a gente pode falar 175 mil vezes 6. Então, nós temos 1.050.000 crianças tomaram essa vacina, né? Porque ele fala que 60% dessas pessoas vacinadas eram crianças. Portanto, o número de crianças que tomaram a vacina, a gente pode observar aqui novamente, que é uma questão que traz a ideia de notação científica. Então, aqui eu vou ter que reescrever 1.050.000 em notação científica. Lembra que quando a vírgula caminha para a esquerda, o expoente ele é positivo, e quando ela caminha para a direita, o expoente ele é negativo. Então, vamos ver quantas casinhas que ela vai ter que caminhar. Ela está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 1,05 vezes 10. Vamos relembrar de novo? A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, elevado à sexta potência. Qual alternativa seria correta? Questão 10. Alternativa C, 1,05 vezes 10 elevado a 6.